Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidades do Mundo. Ajude o canal dando like, compartilhando e se inscrevendo. Os 10 casos mais terríveis de possessões demoníacas da história. Histórias de possessão demoníaca e exorcismo nem sempre estão presentes somente em seriados e em roteiros de cinema. Apesar de casos como estes na vida real serem desacreditados pela comunidade científica e rotulados como distúrbio mental, recentemente uma estranha situação de uma paciente chamada Julia foi diagnosticada como possessão por um psiquiatra norte-americano. Abaixo, alguns dos relatos mais assustadores que envolvem pessoas que teriam sido possuídas por demônios. 10. Julia. Richard E. Gallagher, um professor e psiquiatra associado da clínica New York Medical College, revelou, em 2008, um caso de possessão demoníaca de uma paciente chamada Julia. Ela apresentava mudança no tom de voz, que se tornava masculina e, às vezes, estridente. A paciente também falava idiomas que desconhecia, levitava e fazia objetos voarem. Ela ainda fazia revelações pessoais sobre pessoas que não conhecia. Ao mesmo tempo, Julia não apresentava qualquer distúrbio mental. A paciente, que já possuía um longo histórico de envolvimento com grupos satânicos, requisitou um ritual exorcista para, finalmente, se livrar dessa possessão maligna. 9. Clara Germana Asselli. Era 1906 quando uma garota da África do Sul, chamada Clara Germana, começou a exibir sinais de possessão demoníaca. Entre seus comportamentos estranhos estava o fato de ela falar línguas que nunca tinha escutado e fazer ruídos desumanos. Foi necessário um exorcismo de 2 dias para expulsar um demônio do seu corpo. Durante o ritual, Clara tentou estrangular o sacerdote com uma força sobre-humana e também levitou, só retornando ao chão quando seus pés foram molhados com água benta. 8. Família Perron. A vida da família Perron virou um filme de terror quando foi morar numa casa velha em Burrillville, na ilha de Rhodes, nos Estados Unidos. Não demorou muito, a mãe, Caroline, começou a ver o fantasma de uma mulher no teto do seu quarto. Depois, surgiram sons estranhos por toda a casa, as portas abriam e fechavam sozinhas e as pessoas da família eram acordadas por mãos invisíveis. Aterrorizante, não? Tudo piorou quando Caroline começou a agir estranho e a exibir uma força sobre-humana. Os Perrons chamaram investigadores paranormais e descobriram que a casa havia pertencido a uma bruxa que havia sacrificado uma criança e em seguida se enforcou. Além disso, uma série de suicídios e crimes terríveis haviam ocorrido na casa. Foram realizados vários exorcismos, mas eles não adiantaram muito para expulsar as forças do mal do lar dos Perron. 7. David Berkowitz, filho de Sam. Um serial killer espalhou o terror nos anos 70 na cidade de Nova York. Conhecido como filho de Sam, ele deixava algumas notas em suas cenas do crime como um insulto à polícia. Quando foi preso, ele foi condenado pela morte de 6 pessoas e por ferir outras 7. Identificado como David Berkowitz, o homem alegou que agiu a mando de um demônio conhecido como Harvey, que possuía o cão de seu vizinho. Em meados dos anos 90, ele alegou que fez parte de um culto satânico e cometeu os assassinatos como parte de um ritual. 6. Arne Cheyenne Johnson. Atraiu bastante atenção da mídia, já que foi o primeiro caso envolvendo possessão demoníaca levado a um tribunal norte-americano. Em 1981, em Connecticut, Arne Cheyenne Johnson tentou usar a possessão demoníaca para se defender da acusação de assassinato a facadas de Alan Bono, o proprietário da sua casa que alugava. A história por trás envolve a posse de um menino de 11 anos, chamado David Glatzel, que estava vivendo com Johnson. David começou a exibir sinais de possessão e passou por exorcismo. Seu caso também foi acompanhado pelos demonologistas Ed e Lorraine Warren. O demônio exorcizado da criança teria, então, possuído Johnson. Sob o mando da entidade do mal, ele cometeu o assassinato de Bono após uma discussão. O júri não ficou convencido disso e condenou Johnson a uma pena entre 10 e 20 anos de cadeia, dos quais ele cumpriu apenas 6 anos. 5. Elizabeth Knapp. Em 1671, Elizabeth Knapp, que trabalhava para o reverendo Samuel Villard, passou a apresentar comportamentos estranhos e dores no corpo.
Ela disse que tudo começou quando recebeu a visita do diabo durante uma noite em que fizeram um pacto, trocando sua alma por dinheiro e juventude. Depois disso, seu corpo ficou contorcido e ela tentou se matar. Nunca mais se teve notícias sobre Elizabeth. 4. Anneliese Michel. Muitos filmes de terror foram baseados na história de Anneliese Michel, entre eles, O Exorcismo de Emily Rose. Sua triste história conta com uma ficha médica de epilepsia e doença mental. Em 1973, aos 15 anos, ela começou a ouvir vozes e temia artefatos religiosos. Assumiu vários comportamentos estranhos, entre eles, beber a própria urina. Nenhum dos tratamentos a que era submetida fazia efeito. A garota também passou por exorcismos, pois ela achava que seu caso era de possessão demoníaca. Seus pais eram contra, mas mesmo assim Anneliese Michel passou por 70 exorcismos ao longo de sua vida. Ela acabou morrendo de fome e abandono. Mais tarde, sua família e religiosos foram acusados pela morte da garota. 3. Roland Doyle. Ele inspirou o famoso filme O Exorcista, que trata da história da possessão demoníaca de um garoto de 14 anos, na década de 1940. Tudo começou quando a tia do menino lhe deu um tabuleiro Ouija e o encorajou a usá-lo. Após a morte da tia, Roland disse que usou o tabuleiro para contatá-la. A partir daí, vários acontecimentos estranhos ocorreram, passos foram ouvidos na casa e arranhões apareceram no corpo do garoto. Roland também falava idiomas que não conhecia e levitava. Um padre exorcizou o menino, e o ritual precisou ser repetido mais de 30 vezes até ser bem-sucedido. O nome de Roland Doyle foi alterado posteriormente pela igreja para proteger a verdadeira identidade do menino após esses eventos horríveis. 2. Anna Clun. Quando Anna Clun fez 14 anos, ela começou a exibir sinais de possessão demoníaca. A menina, criada como uma católica devota, teria pais que eram praticantes de bruxaria. Seu primeiro exorcismo, em 1912, não curou a garota. Após muitas tentativas, Anna foi para um convento onde continuou a exibir sinais de possessão, como falar línguas e vozes estranhas, levitar e agarrar-se às paredes de seu quarto. Ela foi finalmente curada aos 30 anos, após 16 anos de posse. 1. Michael Taylor. Tudo ocorria de maneira normal na vida de Michael Taylor, então casado com Christine. Eles levavam uma vida pacata em Ossett, Yorkshire, no Reino Unido, onde participavam do grupo de oração de Marie Robinson. Christine, por alguma razão, começou a acusar Michael de ter um caso com Marie. Isso tornou o homem violento e irritado. Seu comportamento ficou cada vez mais estranho, e padres se reuniram para realizar um exorcismo. Depois de um ritual de 24 horas, 40 demônios teriam sido expulsos, porém, de acordo com os sacerdotes, outras entidades do mal ainda estavam possuindo o homem. As coisas pioraram quando Michael estrangulou o cachorro da família e assassinou sua esposa. Michael continuou com sinais de possessão, tentou se matar e abusar sexualmente de um jovem.